abençoe. Graças a Deus por mais uma vez podemos estar na sua presença para meditarmos na palavra do Senhor. Eu convido você para nós irmos ao tema que está em Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. E dirás naquele dia, verso 1, e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Como já foi dito, este trecho do profeta Isaías é um cântico, é um salmo a ser cantado na futura restauração de Israel. Mas ele também se aplica a nós, se aplica à igreja, aos eleitos soberanamente pela graça divina, se aplica àqueles que, chamados eficazmente pelo poder de Deus, crê em Jesus Cristo como o seu Senhor e seu Salvador. Isaías profetizou para muito além do seu tempo, e para além do nosso próprio tempo, para além dos nossos dias, inclusive. Então a profecia de Isaías, ela estava à frente do seu tempo para eventos que iam ocorrer não muito depois do que ele profetizou, para eventos que ocorreram muitos anos depois, com o advento de Cristo, e ele profetizou também até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos, né? Então, este capítulo 12, que é um cântico de adoração, é um cântico para a igreja, o Israel de Deus, né? Os que foram salvos pela graça de Deus. Então, eu quero voltar um pouco aos capítulos antecedentes, para depois então nós chegarmos no capítulo 12, que é o tema. Porém, nós vamos fazer isso em dois momentos. Esse sermão vai ser dividido em duas partes. E a parte que vai propriamente abordar o tema, que é hoje, ela vai ser pregada amanhã, tá? Como eu vou pregar hoje e vou pregar amanhã também, eu vou aproveitar bem o tempo para explanar esse assunto a partir dos capítulos antecedentes, que explicam, né? Que nos dá uma compreensão por que o profeta canta esse cântico. Por que ele propõe esse cântico de salmos? Ele diz assim: e dirás naquele dia. Você vai dizer naquele dia. Naquele dia você vai cantar este cântico de adoração. Mas a gente precisa entender o que veio antes, o que antecedeu nos capítulos antecedentes. Nos capítulos anteriores, Deus jura retribuir os pecados do seu povo e manifestar a sua mão, a sua ira pela mão dos assírios. Ele jura que vai castigar o seu povo pela mão dos assírios, né? E havia um pecado especial que atraiu a ira de Deus contra o seu povo. E esse pecado foi a soberba e a altivez. Isso está dito para nós, Isaías capítulo 9. Volte aí com a sua Bíblia, por favor.
Isaías capítulo 9, verso 8 ao 10. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e em altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros os substituiremos. O que estava acontecendo é que Deus já estava enviando os inimigos de Israel, suscitando inimigos para punir o seu povo, para castigá-lo, o seu povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Mas eles, com soberba e com altivez, eles diziam estas palavras, né? Ladrilho era um tijolo de barro cozido, usado como cerâmica, né? Hoje nós usamos o piso, o revestimento para as casas. Naquela época eles usavam isso que chamavam um ladrilho. Figueira e os cedros que aparece aqui, a figueira era as vigas de madeira que eles usavam para edificar as casas. Então o que eles estavam dizendo se cair as casas, se caírem os tijolos, nós vamos reedificar de novo. Elas eram feitas de figueira, que era uma madeira menos nobre. Nós vamos construir agora de cedros. Nós vamos edificar de cedros. Se cair a casa, nós vamos edificar novamente. O que eles pensavam se os nossos inimigos vierem e derrubarem nossas casas, nós a reconstruiremos de novo. E mais resistentes do que antes, mais poderosas, mais fortes do que antes. Então, eles estavam falando em soberba diante de Deus. Ele está dizendo: Deus está mandando os inimigos. Se eles derrubarem as casas, nós vamos construir de novo. É como alguns dizem em nossos dias: perdi, caiu, não deu certo, me tomaram, me levaram, mas eu vou fazer de novo. Eu vou reconstruir, eu vou conquistar de novo. Eu vou trabalhar, eu vou lutar e eu vou conquistar de novo. Eu caí, mas eu caio de pé. Eu não caio quando eu caio de pé. Essas pedras que estão me atirando, eu vou fazer uma cidade com elas. Eu vou construir uma torre com elas. Eu vou construir uma cidade com elas. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou em frente, eu vou adiante. E com isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rejeitando os avisos de Deus para que eles voltassem para Ele. O que eles estavam fazendo eles estavam rejeitando os avisos que Deus já estava mandando, os sinais que Deus já estava mandando, de que Ele não estava contente com aquilo. Porque eles estavam voltados para si mesmos. Seus corações estavam cheios de desejos e dos cuidados desta vida. Eles queriam conquistar as coisas, conquistar o mundo, e não se lembravam da palavra de Deus, para cumprir a sua palavra, e nem buscavam a Deus, estavam buscando a si mesmos, viviam para satisfazer os seus desejos, os desejos dos seus corações, satisfazer os seus sonhos, as vontades, as realizações desta vida, mesmo sabendo que aquilo estava desagradando a Deus, mesmo sabendo que Deus não estava contente com seus pecados. Então, na altivez dos seus corações, no pensamento, veja, porque o profeta diz, nos seus corações eles dizem, não é que eles abriam a boca e saíam dizendo: eu vou desafiar a Deus, não, eu vou fazer isso mesmo, essa é a minha vontade. Não, é nos seus corações, é lá no homem interior que eles diziam essas coisas. O profeta diz, eles dizem no seu coração, na altivez e na soberba do seu coração, eles dizem: se a casa cair, eu levanto de novo.
eu levanto de novo, eu vou reerguer e vou levantar mais forte do que antes, mesmo sabendo que estavam em caminhos de desobediência, mesmo sabendo que Deus não estava se agradando daquilo, mesmo Deus mandando uns avisos. E como disse um teólogo do século XVII, Richard Sibbes, quando o homem luta contra Deus, é fácil saber qual é o lado que terá a vitória. Eles diziam, Deus mandou os filisteus. Até então Deus estava mandando os filisteus e os assírios. Isso está registrado em Isaías capítulo 9, verso 12. Acompanhe aí você com a sua Bíblia. Isaías 9, 12. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, a mão de Deus. O verso 13, contudo este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Deus estava ferindo eles, Deus estava causando situações, Deus estava apertando eles, estava vindo sobre eles apertos, estavam perdendo suas casas, estavam tendo problemas, as coisas não estavam indo bem, eles estavam tentando viver a sua maneira, sem Deus, e Deus estava apertando eles, e Deus estava fazendo-os fracassar, e Deus estava levantando os seus inimigos contra eles, mas eles não se voltaram para aquele que o feria, eles não se voltavam para Deus, eles não buscavam o Senhor. Mas então agora Deus, Ele diz que vai fazer uma coisa diferente. Ele diz, eu vou enviar os assírios. Até agora eu mandei os filisteus, é um povo pequeno. Eu mandei os sírios, é um povo pequeno. Mas agora eu vou mandar os assírios, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Então Deus levantou, como Deus começou a incomodá-los com inimigos menores, e eles não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Então Deus mandou um inimigo formidável, Deus mandou então um inimigo poderoso, Deus mandou então um inimigo cruel, sem piedade. Os assírios, eles tinham por hábito invadir as cidades, eles decapitavam a cabeça dos homens da cidade e empilhavam elas na frente da cidade, e faziam uma montanha de cabeças na frente da cidade. Nós temos um pouco de noção disso, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler fez isso com os judeus, empilhou milhares de corpos que eram jogados dentro das valas com tratores, dentro das valas. Os assírios eram assim, eram homens cruéis. Como eles não se arrependiam, Deus levantou um inimigo mais poderoso. E Deus diz, é a vara da minha ira. É isso que acontece com o homem, quando ele tenta confrontar-se com Deus. É fácil perceber quem vai levar a pior, querido. Quando o homem tenta resistir à vontade de Deus, é fácil perceber qual vai ser o resultado disso. A Bíblia nos mostra isso claramente, de muitas maneiras e de muitas formas. E qual era o pecado deles? Era a soberba, era a altivez do coração. Não se voltavam para Deus, não se arrependiam, queriam seguir os seus próprios caminhos. Muitas das vezes a gente acha e confunde a soberba com a arrogância de desprezar alguém, né? Com alguém que é arrogante, é altivo porque despreza os outros, porque maltrata as outras pessoas. Nós costumamos categorizar uma pessoa soberba por isso. Mas biblicamente a soberba não é só isso. A soberba é você tentar andar, o homem tentar andar pelo seu próprio caminho em desobediência a Deus. Ele querer seguir o seu próprio caminho em desobediência a Deus, sabendo que Deus não está contente com aquilo, ciente que Deus não está satisfeito.
E mesmo sabendo que Deus não está satisfeito, ele insiste, ainda diz que Deus está no negócio ainda. Ainda diz que Deus é com ele, quando a Bíblia diz claramente que eu não estou nesse negócio. Isto não me agrada. Isso está contrário à palavra de Deus. Então, Deus se enfurece com a soberba e com a altivez. Mas Israel também era culpado de outros pecados, né? O pecado, ele nunca habita sozinho no homem, né? Sempre tem outros juntos, né? Jesus diz que o espírito imundo, depois que sai do homem, ele anda por lugares áridos, e quando ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. O pecado nunca habita sozinho no coração do homem, sempre há outros pecados, e pecados muito graves, como está dito em Isaías 9:17, pelo que o Senhor não se regozijará ou não se alegrará com os seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Deus está dizendo: eu não me alegro com os seus jovens, eu não estou feliz com os seus jovens, eu não estou feliz com os jovens, ele está dizendo. Eu não vou ter compaixão do jovem, e também não vou ter compaixão do órfão e da viúva. Vê como a palavra de Deus é forte lá, porque o órfão e a viúva, no Novo Testamento, há várias recomendações para que a igreja cuidasse dos órfãos e das viúvas. É o mandamento de Cristo, cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas aqui Deus está mostrando que ele está descontente, irado, inclusive com o órfão. Todos sabemos quem é o órfão, né? O órfão é o que não tem pai ou não tem mãe, ou sem pai e sem mãe. E a viúva é aquela que perdeu o marido. E por que Deus estava furioso com jovens, com órfãos e com viúvas? E está dizendo que não vai ter compaixão deles. Qual é o pecado deles? É dito para nós aqui pelo profeta: hipocrisia, hipócrita. Deus disse: não me compadeço porque são hipócritas. E quem é que a Bíblia chama de hipócrita? Nós conhecemos bem, nós temos uma referência de hipócritas com os fariseus, né? Por que os fariseus, Jesus chama eles de raça de víboras e de hipócritas? Porque eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Eles faziam as coisas para serem admirados pelos homens. Eles queriam reconhecimento dos homens. É por isso que Jesus chama eles de hipócrita, porque eles amavam os primeiros lugares nas festas, eles queriam ser honrados, eles queriam que as pessoas reconhecessem o seu valor, queriam ser chamados de mestres, de rabinos, de rabi. Então Jesus fala em Mateus capítulo 23, versículo 5, que os hipócritas são aqueles que gostam, que amam serem vistos pelos homens, serem reconhecidos como... Nós vemos isso muito claramente. As pessoas gostam de ser reconhecidos como homem de Deus, mulher de Deus. Aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um profeta, né? Aquele ali é vaso, não é? As pessoas gostam desses títulos. Pois é, a Bíblia diz, Jesus chama isso de hipocrisia. São aqueles que Jesus, citando inclusive Isaías capítulo 29, versículo 13, Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículos 7, acompanha aí você com a minha Bíblia, com a sua Bíblia, Mateus 15, 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Hipócrita é aquele que adora Deus com os lábios, honra o Senhor com os lábios. Ele fala que crê em Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus é comigo, Deus, e canta, e eu creio em Jesus, mas o seu coração
está longe do Senhor. O seu coração não ama o Senhor. O seu coração não deseja o Senhor. Na verdade, o seu coração está cheio de desejos pelas coisas deste mundo, pelos cuidados desta vida, preocupado com as coisas do mundo. Note-se aqui a ênfase que o profeta dá ao coração do homem, ao nosso coração, que é a fonte do orgulho e de todos os males. É de onde parte e surge todos os pecados, como diz Jesus também em Mateus capítulo 6. Então, os seus corações estão longe de Deus. Honram o Senhor com os seus lábios, com cânticos, com apresentações, com louvores. O louvor de Deus está nos seus lábios, mas não está no seu coração. O seu coração tem outra paixão, está voltado para outras paixões, e está andando em desobediência contra Deus, e mesmo Deus dando os seus sinais, Deus suscitando inimigos, adversários, as coisas não andando bem, não se volta para o Senhor, não se volta para Ele, não se arrepende. Então, esse é o pecado de Israel: soberba, orgulho e hipocrisia. Outra coisa que aparece aqui para nós é malfazejo, que significa aquele que gosta de fazer o mal, tem prazer no mal, ele tem prazer no pecado, ele desfruta do pecado, ele se diverte com o pecado, ele se diverte com o mundo, ele não tem arrependimento no seu coração. Por isso Jesus, em João capítulo 3, versículo 19, Jesus disse: a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. São as obras do homem que quem diz que o homem é. São as obras, são as nossas obras que dizem quem somos, e não o que nós pensamos ser. São as nossas atitudes, os nossos hábitos, nossos desejos, pensamentos, palavras. São essas coisas que mostram o que é que nós amamos. Se amamos a luz ou se amamos as trevas. São as obras. É por isso que Jesus diz: eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras é que testificam de quem nós somos. Outra coisa que aparece aqui também, outra acusação contra os órfãos, contra as viúvas e contra os jovens e contra o povo de Israel, é que toda boca profere doidices. Toda boca profere loucuras, tolices. Toda boca profere. Isso está também em Isaías, capítulo 9, verso 17. Pelo que o Senhor não se regozijará, não se alegrará com os seus mancebos, e nem se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, ou seja, amam o mal, e toda boca profere doidices. Você vê a indignação de Deus contra o pecado dos órfãos, das viúvas, dos jovens. Por quê? Porque a soberba, a altivez do coração, amavam o pecado, amavam o mal. Eu destaco isso para que ninguém pense, queridos, que os judeus da época de Isaías e de Jesus eram pessoas diferentes das de hoje, que eles eram diferentes de nós.
Há uma falsa impressão de que aqueles homens parecem serem uma espécie de homens assim, distinta e raras no mundo. Assim. Eu já vi pessoas dizerem assim, o povinho terrível que Deus escolheu. Né? Por que Deus foi escolher esse povinho terrível? Já tantos povos na terra, Deus foi escolher logo esse povo terrível aí, como se eles fossem uma espécie diferente de homens. Mas não, queridos. Aleluia. A indignação de Deus aqui é contra os órfãos. É contra as viúvas, é contra os jovens. Por quê? Porque com as suas bocas eles proferem tolices. Os homens de hoje caem nos mesmos pecados e são dignos da mesma ira de Deus, tanto quanto as gerações passadas. Não há diferença. As gerações de hoje não são em nada melhor do que as gerações passadas. Os cristãos de hoje não são melhores do que os cristãos que antecedem a igreja de hoje, queridos. São as mesmas pessoas. Jesus pregando, ele diz, cuidado, olhai por vós mesmos, para que os cuidados desta vida, que os seus corações, os corações de vocês não se encham dos cuidados desta vida, de glotonarias, de bebedice, e aquele dia venha sobre vós como que de improviso. São os mesmos pecados. A afirmação, toda boca profere loucuras, isso inclui todas as pessoas. Inclui todos os homens. É um pecado cometido por todos: órfãos, viúvas, jovens, homens, mulheres, sacerdotes, profetas, pastores. É o mesmo pecado. Altivez, orgulho, desobediência, coração elevado, exaltado, que confia em si mesmo. Veja, eles não diziam que o Senhor nos ajude a reconstruir aquilo que foi derrubado. Não, eles disseram, se derrubar, nós vamos fazer de novo. E vou fazer mais forte ainda. Se cair a casa, eu levanto de novo. Esse é um coração altivo, soberbo. Profere mentiras, tolices. O retrato de Israel é o mesmo de muitos que se dizem Igreja de Cristo nos nossos dias. Para nossa tristeza, que dizem ser cristãos, mas são meramente nominais, descomprometidos. Outros são religiosos, meramente religiosos, honram a Deus da boca para fora, mas o seu coração é impenitente, o seu coração não quer se arrepender dos seus pecados. Endurece o coração quando ouve a voz de Deus, endurece a cerviz, endurece o pescoço, não se curva diante de Deus. Deus diz em sua palavra, não vai, ele vai. Deus diz, não faz, ele faz. Deus diz, não é esse o caminho, ele vai, eu vou por aqui mesmo. Eu consigo, eu posso, sou forte. E diz isso no seu coração. É muito importante, eu quero destacar isso. Diz isso no seu coração. Não é uma coisa que é dita da boca para fora, sabe? Porque da boca para fora eles honram a Deus, mas no coração eles pensam isso. Se cair, se o inimigo vir, eu levanto de novo. Eu sou forte, eu posso, eu nasci para vencer. O meu destino é vencer. Não se lembra de Deus, não se arrepende. Então isso mostra claramente que isso é um retrato, é uma foto, não só dos judeus da época de Isaías, mas é dos homens, de nós, do nosso tempo, da nossa geração. O que está de acordo com outra passagem de Isaías, no capítulo de número 29, que já até foi citado aqui, Isaías 29, verso 13. Eu vou ler numa outra tradução agora, é na NAA, Nova Almeida Atualizada. Isaías 29, 13. O Senhor disse,
visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinados por homens. Verso 15: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? O 16: como se invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe nada? Sabemos que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos de longe. O salmista no Salmo 139 diz: de longe conhece os nossos pensamentos. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já tudo conhece. Vê o que está sendo dito aqui: o seu coração está longe de mim, se aproxima de mim, mas não porque me ama, se aproxima de mim, não porque quer comigo comunhão, se aproxima de mim para me honrar com os seus lábios, como nós vemos muito nos nossos dias, como barganha, querendo que Deus dê isso, dê aquilo, faça isso, faça aquilo, resolva isso, resolva aquilo. Está com o coração cheio de desejos pelas coisas do mundo, quer prosperar, quer crescer, quer ser engrandecido na terra, quer conquistar posição entre os homens, mas o seu coração está longe de Deus, não ama, se aproxima de Deus, mas não com um coração verdadeiro. E ainda dizem: Deus não vê. Andam em desobediência e dizem: Deus não vê. Eles pensam em seus corações: Deus não vê. Como eu disse, não pense que aqueles judeus eram diferentes dos cristãos que vemos hoje. Tanto é que o profeta Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. É o profeta do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Trechos, por exemplo, de Isaías 29 é citado por Jesus Cristo, como nós já lemos aqui em Mateus capítulo 15, e pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele fala dos vasos de ira preparados para a perdição e dos vasos de misericórdia que para a glória Deus já dantes preparou. Há uma outra coisa que merece nossa atenção, é o fato do profeta afirmar mais de uma vez: nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele fala isso repetidas vezes no capítulo 9 e no capítulo 10, falando da ira de Deus, do braço estendido do Senhor, da mão do Senhor estendida para castigar, dizendo: Deus está punindo e Ele não para. Meu Deus, o braço dele está estendido, Ele não vai parar. Nem por isso Deus parou. Ele não vai se compadecer dos jovens, não vai se compadecer dos órfãos, não vai se compadecer das viúvas que estavam naquela condição de soberba, de falando maldizentes. Deus disse: não vou me compadecer, e a mão dele está estendida, e nem por isso ele parou. O castigo vem, e nem por isso ele parou. Por várias vezes o profeta repete essa afirmação, que está no final do versículo 17, como está também no versículo 21, Manassés e Efraim, 9:21, Manassés e Efraim e Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas estendida está a sua mão. Verso 3, capítulo 10, verso 3: mas que fareis vós, outros, no dia da visitação, no dia da assolação que há de vir de longe?
A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ele diz várias vezes. E por que ele ressalta isso? Isso significa que o Deus que tirou o seu povo com mão forte e com braço estendido do Egito, agora, aquele mesmo braço que operou aquelas maravilhas no Egito, mandou as 10 pragas, matou os primogênitos dos egípcios, com o anjo da morte que ele enviou, afogou Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Esse mesmo Deus, com o braço estendido, deu livramento para o seu povo, agora está com o braço estendido para castigar o seu povo. Aquele mesmo braço forte, aquela mesma mão forte, agora está voltada para castigar o seu povo, por causa da soberba, por causa do orgulho, do pecado. E ele chama a Síria, no capítulo 10, de a vara da minha ira e o bordão da minha mão, fazendo referência a isto, ao braço estendido e a mão forte. Ele diz, por isso ele chama a Síria, no capítulo 10, de a vara da minha ira e o bordão nas suas mãos. Vara e bordão significando um cajado grosso, que os pastores usavam para conduzir os seus rebanhos. Agora, Deus está dizendo, eu vou castigar este povo por causa dos seus pecados, a minha ira não vai passar, até que eu vingue todo o pecado e toda a minha indignação, com a vara da minha mão, com o braço estendido, com o cajado na minha mão. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou usar os assírios agora. Vocês acharam que os filisteus e os sírios fizeram não foi o suficiente para que vocês se arrependam dos seus pecados? Esses apertos, essas perdas que eu casei a vocês, para que vocês se arrependessem, não foi o suficiente? Agora eu vou mandar os assírios, a vara da minha ira, o cajado da minha mão. É por isso que Isaías, no capítulo 10, verso 12, vamos ler, Isaías 10, capítulo 10, verso 12, eu vou usar a outra tradução também, tá? A Nova Almeida atualizada. Isaías 10, 12, por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Agora a palavra é dirigida contra os assírios, que Deus estava usando para castigar o seu povo, porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou dissesse um pio contra mim. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Por isso o Senhor dos exércitos fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Agora Deus está falando dos assírios, porque os assírios também eram soberbos, não eram? Eles também eram soberbos, também eram homens orgulhosos, atribuíam a si todo o sucesso que tinham, toda a glória que tinham, atribuíam a si mesmos, e estavam tão elevados, e se sentiam tão superiores a todos, porque Deus estava usando eles como a vara na sua mão,
como o bordão na sua mão para castigar a Israel. Então, Deus agora está se voltando contra a Síria. Por isso o profeta diz: ai da Síria. O que isso significa para nós? Isso significa, queridos, que Deus não tolera a soberba. Deus não tolera a soberba. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a altivez. Seja quem for, seja um judeu, seja um gentil, seja um assírio, seja quem for, Deus não tolera. É o que o Salmo diz, Salmo 101, versículo 5: aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não o suportarei. Tiago capítulo 4, verso 6: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago demonstra a soberba dos homens de modo muito semelhante ao profeta Isaías. Capítulo 4 de Tiago, verso 2, ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, ou seja, vocês brigam, vocês lutam, porque é isso que os homens que estão tentando conquistar o mundo estão fazendo, estão lutando para conquistá-los. E nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos deleites, nos prazeres dos vossos corações, nas vossas concupiscências, e não para a minha glória. O verso 13 diz: e vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. O 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Você vê aqui o que é que Deus está chamando de maligno? Quando nós falamos de soberba, de ímpios, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quando a gente fala de soberbo, de ímpio, a gente lembra logo dos traficantes do Rio de Janeiro, né? Com o toca ninja, com os fuzis, as pistolas na cintura. É desse tipo de homem que a gente lembra quando fala de ímpio, de soberbo. Não, meu querido, soberbo aqui é o que está cobiçando o mundo, que está invejando as coisas do mundo, que está lutando para alcançar e combater as coisas do mundo, que não pede a Deus, e quando pede, pede mal, não para a glória de Deus, mas para si mesmo, para a sua própria satisfação, que diz: eu vou fazer isso, como diz Tiago, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e eu vou contratar, e eu vou ganhar, e eu vou prosperar. Não diz: em nome do Senhor, se Deus me permitir, eu vou fazer isso, se Deus me der vitória, se Deus for comigo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, o servo de Abraão, Eliezer, quando saiu da casa de Abraão para poder encontrar uma noiva para o filho do seu senhor, ele ora a Deus e diz: Senhor, seja comigo nesta caminhada, vá à minha frente e me dê bom caminho, para que eu possa ir e encontrar uma boa moça para o meu senhor. O homem que teme a Deus, ele faz isso, ele confia no Senhor, a sua confiança está no Senhor, ele tem satisfação no Senhor, ele está satisfeito em Cristo, a comunhão que ele tem com Cristo é suficiente e satisfatória para ele. Se Deus der, ele dá graça, se Deus não der, ele dá graça também. Ele diz: por tudo dá graças. Ele diz: graças a Deus por todas as coisas. Então, de modo muito semelhante também ao profeta Isaías, o apóstolo Paulo mostra essa realidade de todos os homens, judeus e gentios. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo faz isso, e no capítulo 3 ele resume tudo dizendo: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23.
mas há uma esperança. Há uma salvação. Ainda que sejamos cobiçosos, ainda que o coração ainda está cheio de inveja, ainda que estamos combatendo, lutando, ainda que tenhamos desprezado a Deus, ainda que tenhamos falado com soberba, usado a nossa boca para falar tolices, loucuras, há uma esperança. Ainda que nós tenhamos julgado que o nosso sucesso, que a nossa inteligência como o rei da Síria, que a nossa capacidade foi que fez com que nós conquistemos as coisas, ainda que nós tenhamos agido dizendo como aqueles órfãos e aquelas viúvas, amando o mal, amando o pecado, há uma esperança ainda. O livro do profeta Isaías é um livro que condena o pecado, mas é um livro de esperança. O tema desse congresso é, senão, restauração. A palavra que resume o que vocês... o tema que foi escolhido é a alegria pela restauração. Pela restauração de Deus. É por isso que ele começa... nos dizendo de esperança, que para o apóstolo Paulo já estava consumada, mas para Isaías ainda era uma promessa, mas que para nós, os que cremos em Cristo, ela já está consumada. Ela já está consumada. Para Paulo era e para nós já está consumado, porque foi isso que Jesus Cristo disse na cruz: Pai, está consumado. Então, ele começa então a falar de esperança. Ele começa a mostrar que Deus não destruiria a todos. Embora fosse justo que Deus fizesse isso com todos, porque todos haviam pecado, toda a boca falou loucuras contra Deus, e que todos se soberbeceram contra ele decidiu que não ia destruir a todos. Alguns poucos israelitas que ele chama de resíduos se converterão ao Deus forte. Quem são resíduos? Resíduo é a sobra, meu querido. Resíduo é o que sobra, não é o melhor, não é o filé, é o que sobra. É o resto, a rapa do tacho. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 1, quando ele escreve à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, mas para os que são chamados, 1 Coríntios 1, 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora eu vou falar dos resíduos agora, do remanescente, da rapa do tacho, verso 26, porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, ou seja, que estão entre vós, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, ele está falando de nós, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus salva os resíduos, meu querido. É os resíduos, é os desprezados, é os resíduos. Ele diz isso. Isso está dito para nós em Isaías capítulo 10, versículo 20. Isaías 10, 20. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó
nunca mais confiarão nos assírios que os feriu. Antes confiarão no Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O 21, os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Resíduo é o resto, é sobra, é o remanescente. O versículo 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, como foi dito e profetizado para Abraão, só um resto deles se converterá. Uma destruição está determinada, transportando em justiça. Porque Deus não está agindo com injustiça, porque os homens agiram com soberba. Até o órfão, até a viúva agiram com soberba contra Deus. Então Deus não está agindo com injustiça quando Ele transborda a sua justiça, vingando o pecado dos homens. E como Deus fará isso? O profeta nos diz no capítulo 11, eu já estou caminhando para o fim. O profeta diz no capítulo 11, verso 1, profeta Isaías, a promessa: porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade dos seus rins. Ouvindo isso, na verdade isso começa maravilhoso, mas depois você começa a ficar preocupado, né? Porque ele diz: brotará um rebento no tronco de Jessé. Ele repousa sobre ele o Espírito de Deus. Ele é sábio, ele é inteligente, ele não julga segundo a aparência dos olhos. Por um pecador e por um ímpio como eu e você, isso é preocupante, meu querido. Na verdade isso é preocupante, porque ele diz: ele julgará com justiça. Ele vai ferir os homens com a vara da sua boca. Você vê, Deus está falando que vai usar os assírios como uma vara para ferir com a sua mão, usando os assírios como uma vara. Aqui não, aqui é com a boca, com a sua boca, com o sopro dos seus lábios. Ele diz: com o sopro dos seus lábios ele vai matar o ímpio. Se o homem reconhece que é um pecador e ímpio, culpado, tanto quanto culpados são estes homens que nós lemos aqui, ele estremece diante da vinda desse renovo. Mas isso não parece trazer esperança, porque ele não julga segundo a aparência. Ele fere com a vara da sua boca e mata o ímpio com o sopro dos seus lábios. Isso é preocupante. Então nós precisamos voltar para um capítulo antes ainda do capítulo de 11. Nós precisamos voltar ao capítulo 9. Porque aqui no capítulo 11, ele está falando de Jesus Cristo, o renovo que vai surgir, mas ele está mostrando que ele também é justo, que Jesus também é justo, que Jesus é tão justo quanto o Pai é justo, que Jesus não ama o pecado, que ele aborrece o pecado, e que ele vai também destruir o ímpio. Ele é esperança, mas ele também é justiça. Ele está dizendo, esse renovo, ele também é justo. Ele é tão justo quanto o Pai é justo. Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus também. Então nós temos que voltar ao capítulo 9. Vamos ao capítulo 9, verso 1 de Isaías. Diz assim, verso 1: aqui está a nossa esperança.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Se você fica com medo de Jesus no capítulo 11, no capítulo 9 você pode descansar nele. Se você ficou com medo de Cristo do capítulo 11, aqui está a esperança. Aqui está a esperança, porque Ele foi nos dado para a salvação. E eu fecho a mensagem com Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53. Verso 1, Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não via nele nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, a enfermidade e as dores do pecado, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, ou seja, a soberba, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, porque era uma promessa ainda. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará
confiará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não todos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos lhe repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores interceder. Só há esperança em Cristo, só há salvação em Cristo. Se o homem seguir o seu próprio caminho, ele vai acabar mal, e o final de tudo será o inferno. Só há salvação e esperança em Cristo. Arrepende-te dos seus pecados enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor enquanto você pode encontrá-lo, enquanto você pode achá-lo, que é uma frase de Isaías também. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto você pode achá-lo. É isto que mostra que nós somos aquele resíduo, aquele resto, que não padeceu, que não, embora fosse digno da morte como todos os homens são, Ele usou para conosco de misericórdia, Ele usou para conosco de bondade. Ele foi à nossa procura, Ele foi atrás de nós e nos trouxe para perto. Estávamos com o nosso coração longe dEle, mas Ele trouxe o nosso coração para perto. É só Ele que pode fazer isso, é só Ele que pode trazer o coração do homem para perto, a fazer com que o homem o honre, o adore e verdadeiramente entregue a sua vida para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos em pé, vamos agradecer a Deus.